Olá, camaradas! Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e hoje o tema é maravilhoso. Hoje é dois temas que eu amo muito, que é Matrix e a questão da alienação em Marx, a teoria marxista da alienação. Bom, eu amo esse filme. Ele mudou a vida de muita gente, ele afetou muitas pessoas quando a franquia foi lançada, e eu sou desses que foram afetados que é fã, que foi afetados pela franquia, né? Como a gente sabe, o Matrix surge de uma guerra dos homens contra as máquinas, né? As máquinas adquirem conhecimento, elas adquirem consciência, e nessa consciência elas passam a produzir mais do que a humanidade. Seus produtos começam a dominar os mercados, né? As máquinas produzindo as próprias máquinas. Isso gerou uma guerra global das máquinas que adquiriram a consciência dos homens, né? E as máquinas ganharam, apesar dos homens terem destruído sua fonte de energia. E a nova fonte de energia das máquinas passou a ser o ser humano, né? Ele passou a cultivar o ser humano como um objeto de fonte de energia para poder manter as máquinas vivas. Isso tem tudo a ver com a teoria da alienação, né? E o fato das máquinas criarem uma matrix, um sistema para poder manter os seres humanos vivos e não perder colheita. Isso tem tudo a ver com a teoria da alienação do Marx, né? Para a gente falar da teoria da alienação do Marx, a gente tem que falar de um filósofo que foi contemporâneo do Marx, que foi amigo, depois adversário do Marx, que é o Feuerbach. Feuerbach, ele diz assim, ó: não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou Deus. Tá? Porque o homem é infeliz, porque ele é infeliz, o homem precisou criar uma imagem alienada de si mesmo, um Deus, tá? Que é o ser humano, que é a expressão do ser humano se não fosse alienado. Então, o homem infeliz, o homem alienado, cria Deus. E essa criação do próprio homem passa a dominar o homem. Ou seja, a criatura domina o Criador. O Deus domina o homem. O Deus, que é a criatura, domina o seu Criador, o homem. E aparece como invertido, né? Parece que Deus é o Criador e o homem é a criatura. Mas não. Deus é a criatura. É uma criação que domina o seu próprio Criador. Que escraviza seu próprio Criador. Marx vê isso uma sacada muito grande, só que ele generaliza, né? A teoria da alienação e vai muito mais longe do que Feuerbach. Marx diz o seguinte: a realidade social que o homem cria se volta contra o próprio homem, tá? Então o Estado só pode existir porque existe trabalho, mas o Estado serve para oprimir o trabalhador. Mas isso tem vários aspectos, mas o principal aspecto é na produção. O trabalhador o trabalhador produz as condições de sua própria escravização. Tem uma confusão aqui. Sua própria escravatura sobre ele mesmo. As coisas passam a dominar os homens. Isso é próprio do capitalismo desenvolvido, é próprio desse sistema, é mais vivo nesse sistema que as coisas passam a dominar os homens. Há uma humanização das coisas e uma coisificação dos homens. Nós somos regidos pela lógica das coisas. Nós somos regidos pela lógica, que inclui a maquinaria. Isso é o capitalismo. Tá? O capitalismo é um sistema em que ninguém regula nada, não é uma economia planejada, e que porque nós estamos separados, divididos uns dos outros, em luta uns contra os outros, surge uma série de leis que ninguém decidiu, que ninguém organizou, e essas leis dominam o ser humano. Tá? Essa série de leis que ninguém decidiu domina o ser humano, que é uma lei das coisas. Tá? Para a gente ir direto para o Capital, para o nosso livro Capital, e ver como isso tem tudo a ver com as máquinas sugando a energia dos seres humanos, olha o que Marx diz. O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. Ou seja, o capital, através da sua maquinaria, principalmente,
capital suga o trabalho vivo, suga a energia humana, suga a força de trabalho do ser humano. Isso tem tudo a ver com Matrix, né? As máquinas sugando a energia do ser humano para poder se manter. E o capital faz exatamente isso por meio das máquinas, né? Por meio dessas coisas, desses objetos que são as máquinas. Marx chega a dizer que a máquina é o sujeito e o trabalhador é o objeto. O verdadeiro sujeito no capitalismo é a maquinaria, é o valor, na verdade, o capital. E o trabalhador é o objeto da máquina. Então, existe uma escravização do ser humano pela máquina. Aí, nisso, você deduz várias coisas, né? Do Matrix é uma guerrilha urbana que se forma, né? Então, você tem uma guerrilha urbana que tem por função libertar a consciência. É mais fácil libertar a consciência dos mais jovens para sair da Matrix, ou as pessoas não estão prontas para se libertar da Matrix, principalmente os mais velhos. Isso tem muito a ver com a militância, com partidos clandestinos, que é a história do comunismo, né? Mas tem mais uma passagem de Marx sobre a alienação que eu quero ler para vocês, que é essa passagem aqui, que é bem clara a teoria da alienação de Marx, né? Assim como na religião, o homem é dominado pelo produto de sua própria cabeça, na produção capitalista ele o é pelo produto de suas próprias mãos. Ou seja, um homem é escravizado pelo produto de suas próprias mãos. E um desses produtos é a máquina, é o maquinário. Isso é a teoria da alienação em Marx. Tá? A criatura passa a dominar o criador, as coisas passam a dominar os homens são coisificados. A única função função do homem é produzir valor. Você pode pensar valor como uma energia que tem nas coisas, né? Uma substância que tem nas coisas. A alma da mercadoria. E a função do trabalhador é isso, ser escravo das máquinas. Tá? Ser escravo das máquinas. Existem vários debates que podem ser feitos a partir disso. Um deles é que é o seguinte: na verdade, quando o Neo, que é o personagem principal, ele não é contra a Matrix, propriamente dito. Ele é uma invenção da Matrix, ele é uma criação da Matrix, ele é um programa da Matrix que as máquinas criaram. Por quê? O sistema que foi criado pela Matrix sempre entrava em crise. Isso lembra muito o capitalismo. Por mais que o arquiteto, que é o que planeja a Matrix, o oráculo, que é parte da Matrix também, que também é um programa da Matrix, tentasse regular o sistema entrava inevitavelmente em crise. A Matrix entrava inevitavelmente em crise. E se perdia colheitas, isso era um problema, e tinha revoltas, tinha gente que por intuição percebia que aquilo ali não é errado, não é certo, e que tinha que sair da Matrix. Pois bem, o que foi que o arquiteto e o oráculo fizeram? Criaram a própria subversão. Eles mesmos criaram os rebeldes para poder fazer com que os rebeldes, aqueles que não se adaptavam à Matrix, não saíssem do sistema realmente, apenas pensassem que tinham saído. Tá? Então, o Neo foi uma criação para poder renovar sempre o sistema por dentro dele mesmo, tá? Sempre renovando a colheita de humanos. Então, Neo criava, ressuscitava, né? Ele era recriado, ele ressuscitava. Nessa ressurreição, ele combatia a Matrix, mas perdia a guerra, e ao perder a guerra, ele organizava um grupo de sobreviventes rebeldes para reorganizar, e assim repetir o ciclo. Isso é muitos partidos de esquerda que não querem romper com o capitalismo. Tá? Existem muitos partidos de esquerda, não só o PT, que não querem de fato romper com o capitalismo, embora falem até de Marx e muito de Marx. Então, são partidos de esquerda da ordem capitalista. Eles aparecem para a população como mais radicais, como anti-ricos, como mais rebeldes, mas na hora H, no dia D, na hora de pagar para ver, tudo fica para depois. Ou seja, eles passam a governar dentro do Estado burguês, dentro do Estado capitalista, e impedem uma revolução socialista, impedem o fim do sistema, o fim da Matrix. Então, na Matrix, como na vida real, os rebeldes são uma criação da própria Matrix para poder preservar o sistema. Então, o sistema tentou se autorregular assim.
na Matrix, né? Tentou criar uma outra camada da Matrix, que é aquela camada que parece ser livre, né? Que onde está o Morfeu, onde está a Trinity, onde está os rebeldes, mas aquilo ali é uma camada da Matrix. Tanto que o Neo conseguiu usar o poder dele de derrubar uma sentinela fora da Matrix. Por quê? Porque na verdade ele não está fora da Matrix, ele está dentro de uma outra camada da Matrix. E isso são a maioria dos partidos de esquerda, que no fim das contas vão defender o capitalismo. Então é preciso fazer uma rebeldia real, um partido comunista, leninista, que realmente queira quebrar a Matrix no meio e criar a liberdade, né? Matrix pode ser referenciada tem várias fontes da Matrix, várias inspirações, né? Alice nos País das Maravilhas, no País dos Espelhos. Nós temos 1984, a obra de George Orwell, que naquela parte que o traidor ele tá comendo carne e diz assim, ó, Matrix diz que essa carne é suculenta, mas ela não existe e tal. Nessa parte ele está se referindo a obra 1984. Há várias outras fontes, né? Platão é a mais óbvia, que ele fala que existe um mundo da aparência e um mundo da essência separado, né? Onde está a verdade é na essência. E dentro da caverna a gente só vê as aparências, as sombras. E alguém que se livre dessa caverna e veja o mundo como ele de fato é, e depois volte para contar para os seus companheiros, ele vai passar por mentiroso, né? Por absurdo, porque as pessoas só veem o mundo dentro da caverna, elas estão acorrentadas, vendo só o mundo das aparências, o mundo das sombras. Também é uma referência a Descartes, né? Porque Descartes diz assim, e se tudo que eu vejo e sinto for uma criação de um demônio? Né? Naquele tempo não existia tecnologia, mundo virtual, não existia efeitos especiais, não existia essa ideia de... Então ele pensava com as ferramentas que ele tinha, né? Com os exemplos que ele tinha. E se toda a realidade fosse a criação de um demônio? E se nada existisse de fato? Aí Descartes diz, ó, eu penso, logo eu de fato existo. Eu penso, logo eu existo. Se eu penso, eu estou sendo enganado por um demônio que está lidando comigo porque eu existo de fato. Esse demônio que cria uma falsa realidade está lidando comigo que de fato existo, né? Então, se eu penso, eu existo. Agora, a realidade, eu não sei se existe. Esses são alguns pensamentos filosóficos que lidam na Matrix, né? Eu queria citar aqui rapidamente. Mas uma das inspirações de Matrix, que é o nosso foco aqui, é Marx, né? E chega até a teoria da alienação de Marx, que é o fato das máquinas, do mundo das coisas, dominarem o mundo dos homens. Os homens são escravos das coisas e é preciso formar a resistência contra isso, né? E Matrix foca um pouco nessa resistência, no Matrix Revolution, a ilusão do sistema, tá? Então, eu queria reforçar que para quem quer entender profundamente o Matrix e o marxismo, lidar com essa parte, com essa falsa ruptura que Neo representa, porque o Neo ele é uma criação do próprio Matrix para se autorregular. Nos filmes da Matrix, a partir do 2 e do terceiro, o 4, eu nem assisti, apesar de ser fã, porque não quero me decepcionar. Fica claro que Neo ele é parte do programa do sistema, né? Então o sistema está se autorregulando a partir das suas crises. Isso tem uma sua analogia com os partidos de esquerda da ordem, traidores, que são radicais artificialmente ou teatralmente para poder preservar o capitalismo de várias formas, se limitando aos privilégios dos sindicatos, se limitando aos privilégios no parlamento. Então, Matrix é isso, é maravilhoso. É muito bom Matrix, né? E é isso, espero ter deixado claro essa teoria da alienação. Resumindo aqui, fazendo um resumo, foi a bardice que Deus é uma criação do homem, mas essa criação do homem domina o próprio homem, e Marx leva isso para o lado material, não para o lado ideal, leva para o materialismo, dizendo o seguinte: a criação das próprias mãos humanas, a criação do próprio homem se volta contra ele e domina. E aí a gente tem uma lógica das coisas, umas leis das coisas. E há um processo de humanização das coisas. E essa humanização é real. Nós temos inteligência artificial, hoje em dia nós temos robótica.
A robótica surgiu para substituir a sensibilidade dos homens. Os homens são capazes de manipular os objetos de forma que as máquinas não têm essa manipulação. Então, a robótica foi uma revolução. Por quê? Porque permitiu à máquina, através de sensores, ter a sensibilidade que o homem, substituir a sensibilidade do homem, ter até mais sensibilidade tátil, né? Vamos dizer assim, tátil visual do que o homem. E isso tirou o homem do trabalho, né? Isso está demitindo as pessoas. A tendência é ter um desemprego crônico e uma superprodução crônica, porque a robótica demite e ao mesmo tempo aumenta a produção, tá? E isso é Matrix, né? Matrix trata desse lado em que antes mesmo da robótica, o homem é explorado, sua energia é consumida na fábrica, a energia do homem é consumida na fábrica e dá vida à máquina, né? Dá razão de ser a máquina, que é o capitalismo. O sistema da Matrix é o capitalismo. Tá bom? Então é isso, espero não ter esquecido nada de comentar e até o próximo vídeo.